No final do governo de Donald Trump, começou um amplo debate aqui nos Estados Unidos sobre a falta de informações de algo parecido com o censo no Brasil, ou seja, pesquisas deixaram de ser realizadas durante a gestão de Trump e isso acaba dificultando, por exemplo, o repasse de verbas. Você não sabe qual região está precisando mais, que tipo de população está necessitando de auxílio. E algo parecido está acontecendo nesse momento no Brasil. E o Renato, que sabe tudo de pesquisa, principalmente a importância disso na hora de você planejar políticas públicas, tem mais informações para a gente. Fala, Renato, bom dia. Bom dia, Barão. Rô, finalmente eu estou conseguindo Eba, conversar com você aqui na coluna, querida. bom Um dia. bom dia a todos os ouvintes da Band News. Vamos lá. Primeiro, esse exemplo que o Barão deu deixa claro como promover o apagão de dados é uma política que alimenta qualquer dado da realidade, a dificuldade para ter qualquer dado de realidade. Uma política que promove o fake news na medida em que você não tem dados concretos para entender a verdade factual. Mas essa é uma discussão política. Eu queria trazer esse nosso debate para algo mais direto na população brasileira, para entender mais ou menos a importância que o censo tem. Para isso, Barão e Roberta, eu vou tentar fazer um paralelo com a vida dos nossos ouvintes e de cada um de nós aqui. Imagina que você sofreu um acidente. Você, ouvinte da Band News, infelizmente, sofreu um acidente e correu para o hospital. Só que antes de entrar na mesa de cirurgia, você deveria ter feito um exame para saber o seu tipo de sangue, para não ter risco de utilizar um sangue diferente do teu e ter uma reação muito grande. Não fazer o censo significa entrar numa mesa de cirurgia sem saber o seu tipo sanguíneo. Ou seja, a chance de acontecer algum erro é muito grande. A mesma coisa vale para o tratamento de uma doença, por exemplo. Como é que você vai tratar uma doença se você não sabe o quanto de ferro você tem no seu sangue, se você não tem condições de saber se falta ou não falta uma vitamina? Eu estou dando esse exemplo na saúde do brasileiro porque é o que acontece na distribuição de verbas da saúde quando você não tem o censo demográfico. A gente cansou de ver aqui na cobertura da Band News um monte de casos de cidades que recebiam aí mais dentaduras do que a cidade tinha de boca, ou tinha um excesso aí de próteses distribuídas numa cidade que não tinha nem habitante para ter tantas operações ortopédicas assim. É óbvio que isso aconteceu por causa de fraude, mas é uma fraude que seria muito mais rapidamente verificada se os dados do censo fossem apurados. Portanto, não ter dado do censo facilita a corrupção. Mas os exemplos não param por aí. Imagina que você tem um orçamento da sua casa para administrar. Você tem uma grana que vai para a conta de luz, outra grana que serve para pagar o aluguel, a conta de água e até os gastos de supermercado. Só que você não sabe, na real, quanto que cada item desse é importante e o quanto que custa cada um item desse. Então você acaba se planejando mal e chegando no final do mês sem que o dinheiro tenha dado conta para todas as verbas. O censo também serve para isso, para garantir, por exemplo, o quanto que cada município tem que receber de uma coisinha que chama Fundo Nacional de Participação dos Municípios. Daqui a pouco o pessoal corrige aí o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma grana do governo federal que é distribuído para cada município de acordo com o tamanho da população. Portanto, não ter o censo no Brasil significa, na prática, que a corrupção, as fake news e a administração pública e eficiente deixa de existir no nosso país. Pois é, Renato. E aí, esse apagão de dados, essa falta de informações acaba não só impactando o setor público, né? Claro, até para a elaboração de políticas públicas,
Mas o setor privado também, as empresas precisam de informações mais aprofundadas, até na hora de lançar um produto ou um serviço, informações confiáveis, né? Super importante isso. Para o ouvinte que não sabe, eu trabalho ajudando as empresas a entender a cabeça do consumidor brasileiro. E para isso a gente faz pesquisa. Para fazer essas pesquisas de mercado, de potencial de mercado, o censo é a grande base para isso. E o último censo que nós temos é o censo de 2010, né? Já tem aí, vai fazer 13 anos quase que nós tivemos o último censo. Na prática, isso significa que eu não consigo falar para um cliente privado qual é o potencial de consumo de uma região como o Nordeste, ou o quanto que a população do Centro-Oeste gasta com comida. Por exemplo, é muito difícil as empresas conseguirem planejar os seus investimentos e, portanto, fazer a economia girar sem ter dados precisos. E o que aconteceu nesse censo? Mais de 20% da população brasileira não foi entrevistado. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, esse número em geral é de 2%. É muito difícil você ter dados confiáveis com tanta gente não respondendo o censo, e não porque falta vontade da população brasileira em responder o censo, é porque não teve grana para pagar os recenseadores, para pagar aqueles brasileiros que são contratados para bater de porta em porta buscando as informações das famílias brasileiras. Também se sabe, Renato, que não é tão simples, não é barato fazer esse tipo de pesquisa, mas é aquele tipo de negócio que se paga porque você vai gastar melhor o dinheiro, né? Tem esse detalhe, você vai saber exatamente, é aquela economia burra, digamos assim, muitas vezes, né? Tem um ditado popular, Barão, de um empresário aí que virou para um consultor e virou e falou: eu não vou educar os meus colaboradores, os meus funcionários, porque o custo da educação é muito caro. Aí o consultor vira e responde: e o custo da ignorância? Não é mais caro ainda? É mais ou menos essa mesma relação que a gente tem com relação ao censo. Não ter o censo significa desperdício de verba com a corrupção. Não ter o censo significa que a população adoece mais por não ter informações precisas sobre a idade dos respondentes brasileiros, por exemplo. Significa que a gente não sabe onde construir escola, onde construir hospital. E significa também que dificulta o investimento das empresas que querem colocar dinheiro no nosso país. Bom, o Renato também vai falar com a gente sobre um outro assunto importante, completando um mês do governo Lula, sobre a retomada do consumo das classes C e D. Renato, o governo está tentando repetir algumas receitas que aprendeu e que já foram feitas no passado? Olha, Rô, eu não sou economista e não tenho a menor ideia se o plano econômico do ministro Fernando Haddad dará ou não dará resultado. O que eu sei é que quando você olha para o histórico dos governos do Partido dos Trabalhadores, o que a gente sabe é que tem mais dinheiro na base da pirâmide, tem mais dinheiro sendo disponibilizado para a população mais pobre. Mas isso não é só dos governos de esquerda, não. Vamos entender que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o atual presidente Lula prometeram um aumento no salário mínimo, o aumento do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, que era o nome dado no governo Bolsonaro, e um adicional, no caso do governo Lula, de R$ 150 por criança menor de 6 anos na família. Ou seja, essa não foi uma posição de esquerda ou direita, foi a posição majoritária do eleitor brasileiro ao fazer a sua escolha, já que ambos os candidatos que foram para o segundo turno defendiam esse tipo de distribuição de renda. E por que isso é importante para entender para onde vai a economia brasileira? Porque com o mais pobre tendo mais dinheiro, o varejo cresce. Esse brasileiro de menor renda gasta esse dinheiro aonde?
No pequeno varejo do bairro. O pequeno varejo do bairro, se vende mais, contrata mais gente, portanto, distribui mais a renda. Ele, se está comprando mais, faz mais pedido para a indústria, que ao ter que produzir mais, contrata mais gente, o que diminui o índice de desemprego do país, por exemplo. É como se fosse um círculo virtuoso da economia que começa na base da pirâmide de renda no Brasil. É óbvio que nós temos vários outros fatores econômicos para saber se isso é um voo de galinha ou tem um fôlego aí muito maior do que os 2, 3 próximos anos que nós vamos viver no país. Agora, o que não dá para ter dúvida é que nesses próximos anos a população mais pobre terá mais dinheiro no bolso, em especial se o governo conseguir conter a inflação. Muito bem, o Renato volta na próxima semana falando sobre pesquisas, falando sobre não só números, né, mas a importância disso para todos nós, nossa sociedade brasileira. Renato, um grande abraço para você, até a próxima. Um abração, Barão, um beijo, Rui, um beijão também para todos os ouvintes da Band News. Até a próxima.